Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. E hoje eu quero trazer um vídeo bastante especial. Vendi VGHF11, tá certo, pessoal? E quero te passar tudo, te mostrar tudo, falar o porquê que eu acabei me desfazendo desse fundo imobiliário. Mas antes de entrarmos de cabeça aqui no conteúdo desse vídeo, eu gostaria de pedir humildemente que você compartilhasse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário, curtisse e se inscrevesse no canal, tá certo? Porque isso ajuda no nosso crescimento. Pessoal, vendi VGHF11 e o motivo eu vou te revelar. Para isso, eu quero abrir aqui o relatório de fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, para a gente fazer uma análise, né, de como que o fundo ele se movimentou ao longo desse um ano, saindo um pouquinho do que eu entendo que seja a melhor estratégia para minha carteira. Como vocês sabem, o meu foco não é crescimento de capital por valorização de cota, e sim crescimento do capital pela renda previsível, pelos dividendos recorrentes. Por isso que eu tenho uma estratégia, um método de alocação, onde os fundos imobiliários ele exerce um papel importante, que é o retorno mensal previsível. E as ações que eu tenho na minha carteira, tirando Petrobras, que é um setor um pouco mais cíclico, e a direcional, e a Pomo, todas as outras aqui são setores perenes, de bons pagadores de dividendo. Embora a Petrobras, a direcional e a Pomo sejam um pouco mais voláteis, oscilam um pouco mais, mas também pagam dividendos recorrentes. Vocês podem ver que o dividend yield on cost dessas empresas, por exemplo, aqui a direcional está em 15,82%, a Pomo 14% e a Petrobras 10% de dividendo. Embora sejam do setor cíclico, elas são pagadoras de provento, porque esse é o meu foco, pessoal. Renda previsível, renda passiva. Até o ETF que eu tenho na carteira, que é o SPY-11, ele é um dividendo, um ETF que paga dividendo. A gente pode ver aqui, ó, nos proventos recebidos, o SPY, ele inclusive já pagou um dividendo de R$ 12,50. Então esse é o meu foco, pessoal, a renda previsível, a renda passiva recorrente. Agora vamos falar um pouquinho aqui do VGHF11 para vocês entenderem o porquê que eu me desfiz do fundo imobiliário. Vamos pegar aqui primeiro o relatório de fevereiro de 2025. O que o gestor fala aqui conosco? É que o fundo encerrou o mês de fevereiro de 2025 com 97,7% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos. E quais são os ativos alvos, pessoal? Esse fundo é um fundo multi-estratégia, então ele pode investir de maneira diversificada. Mas até aqui, em fevereiro de 2025, o fundo ele tinha um modo de alocar o seu patrimônio. Aqui embaixo, ele nos fala qual era o seu método de alocação. Então ele fala aqui, ó, com esses movimentos, a marcação a mercado negativa dos CRIs e positivo das cotas dos FIIs, ao final de fevereiro, a carteira renda passou a representar 55,8% do total dos ativos alvos do fundo, ante a 57,2% no mês anterior. Enquanto a carteira valor passou a representar 44,2% do total dos ativos alvos do fundo, ante a 42,8% do mês anterior. Então aqui em fevereiro de 2025 a gente já percebia uma movimentação. O fundo estava diminuindo cada vez mais o percentual da carteira renda, que era muito alinhado com a minha expectativa, e passou a aumentar a sua exposição na carteira valor. Se a gente pegar aqui agora o relatório de 2026, em fevereiro, um ano depois, olha como é que está a composição da carteira para a gente comparar aqui, ó. Dessa forma, a carteira valor, ao final de fevereiro, passou a representar 52,7%, enquanto a carteira renda
houve compras líquidas. Após esses movimentos, ao final de fevereiro, a carteira renda passou a representar 47,3%. Deixa eu marcar isso aqui para ficar bem claro, tá, pessoal? Vamos aqui fazer uma marcação aqui, ó. Para ficar bem claro, ó. Essa aqui é a carteira renda em 2026. E essa aqui é a carteira valor em 2026. Vamos ver aqui em 2025. A carteira renda em 2025 e a carteira valor em 2025. Vamos comparar. Aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Carteira renda em 2025 e a carteira valor em 2025. Então aqui, ó, a carteira valor era 44,2%, a carteira valor em 2025. Já em 2026, a carteira valor passou a representar 52% da carteira. A carteira renda, ela era de 55,8% em fevereiro de 2025 e agora, em fevereiro de 2026, a carteira renda passou a ser 47,3% do percentual do patrimônio líquido, fugindo da minha tese de investimento. Lembrando que eu invisto pensando na renda e não na valorização. Eu penso no futuro, no longo prazo. É claro que ao longo dos anos a carteira ela vai se valorizar naturalmente. É o que acontece aqui, ó. Embora eu invista pensando nos dividendos, a minha carteira vem se valorizando. É natural. Ao longo dos anos, a carteira vai se valorizar, mas o meu foco é a renda previsível, é a renda mensal. Vamos andar aqui um pouquinho mais nesses relatórios, para a gente poder ver essa movimentação do fundo imobiliário, tá? Pessoal, isso aqui não é errado não, tá? O gestor do fundo, ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer. O fundo é de multi-estratégia, ele pode investir em diversos ativos, porém foge daquilo que eu busco para a minha carteira. Agora, o gestor do fundo está fazendo o papel dele, fazendo uma movimentação, uma gestão ativa. Cabe a você verificar se essa movimentação faz sentido para você ou não, tá certo? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Com relação à distribuição, em 2025, fevereiro, o fundo ele tinha aqui, ó, 9 centavos por cota de desprovento, né, de distribuição para os seus acionistas. Isso equivalia a 14,4%. Já em fevereiro de 2026, o fundo passou a pagar 7 centavos por cota, o que equivale a IPCA mais 6,8%, que dá em torno de 12,25%. Então, uma queda nos proventos. E essa queda foi muito por conta da estratégia do gestor. O gestor fez movimentações nesse fundo imobiliário e, como resultado, os resultados acabaram caindo, consequentemente, o valor pago aos acionistas também. Vamos ver que movimentações foram essas. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Aqui é a carteira de CRI do fundo em fevereiro de 2025. Veja que tem bastante fundo indexado ao CDI, olha só que equilíbrio legal entre CDI e IPCA. Ao todo, o percentual da carteira em CRIs vinculados a CDI e IPCA perfazia, naquela época, fevereiro de 2025, 45,31%. Já que em 2026, a carteira de CRI ela passou a ser mais IPCA, menos CDI. Já uma característica, né, diferente de fevereiro de 2025. E a composição da carteira de CRI passou a ser 26,15%, frente a 45,31% do ano anterior. Ou seja, houve uma redução na carteira, né, de CRIs. E também houve uma redução do indexador. Aqui em fevereiro de 2025, além de ter muito patrimônio líquido investido em CRIs, era
diversificada entre CDI e PCA. Já que em 2026, além de ter um percentual muito menor do patrimônio líquido do fundo investido em CRIs, a maioria dos CRIs estão indexados a IPCA e não a CDI. Bom, como o gestor fez essa movimentação, foi natural o retorno pelos CRIs ser menor, uma vez que ele vendeu muito CRIs indexado ao CDI, com a taxa Selic lá em cima. Fevereiro do ano passado estava aproximadamente 13%, depois em abril passou a ser mais ou menos 14%, chegando a 15% durante todo o ano de 2025. E essa movimentação de retirar os CRIs vinculados ao CDI e comprar mais IPCA fez com que o retorno naturalmente diminuísse. Se o retorno diminuiu, naturalmente o retorno aos acionistas também vai diminuir. Isso explica o motivo pelo qual os proventos diminuíram ao longo desses meses, saindo de 9 centavos por cota em 2025, chegando agora em tempos atuais em 7 centavos por cota. Mas vamos ver mais um pouquinho aqui, outra movimentação interessante. Olha, vamos pegar agora assim, ativos aqui, ó, os fundos imobiliários, que em 2025 representava um percentual de 44,70%. Ou seja, o fundo ele investia em outros fundos, vários deles listados aqui ó, na B3, na Bolsa de Valores, alguns não listados, né, pensando aqui no ganho de capital com a valorização, né, desses ativos, mas grande parte era vinculada aqui a fundos que tinham ticker, né, que estavam vinculados aí a B3, fundo que pertence à Bolsa de Valores. E um total de 44% do seu patrimônio alocado nessa estratégia de fundos imobiliários. Aqui em fevereiro de 2026, na estratégia de fundos imobiliários, agora nós temos aqui um total de 60,85% do patrimônio investindo em fundos imobiliários, pessoal. Ou seja, o fundo virou um FOF praticamente, né? Um fundo que investe em outro fundo. E aqui tem pagamentos de taxas, né, duplicadas para gestores que tomam conta desses fundos aqui. Então, mudou um pouquinho, né, a estratégia de investimento. O gestor fez várias movimentações. E aí, né, o fundo ele deixou de arrecadar porque vendeu aqui muitos de seus CRIs, né, sobretudo os indexados ao CDI, para acabar colocando o seu patrimônio líquido em fundos imobiliários que o retorno é menor, né, com relação aos CRIs. Então, naturalmente, o retorno para os seus acionistas também iriam diminuir. Então, ele sai de uma gestão onde a renda previsível era clara para uma estratégia de crescimento onde a previsibilidade não é tão trivial assim. Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente poder ver mais. Aqui ele vai falar sobre o resultado, né? Em fevereiro de 2025, o fundo fez um resultado de aproximadamente 15 milhões, 16 milhões. E os CRIs, tá vendo, pessoal? Olha, tinha quase 8,5 milhões de resultado. Os fundos imobiliários, 6,5 milhões. Vamos ver aqui agora em fevereiro de 2026. Fevereiro de 2026. Aqui, ó, os CRIs, resultado, olha, pessoal, 3,8 milhões. Olha a grande diferença, ó. 8,5 milhões eram resultados com CRIs. Muitos deles eram indexados ao CDI. Agora aqui em 2026, eu tenho CRIs, mas a maioria deles são indexados ao IPCA. E aí, olha a diferença aqui, ó, de resultado proveniente dos CRIs, né? Quase 5 milhões de diferença. Perceba que aqui em 2025, o fundo estava fazendo um resultado recorrente de aproximadamente 15 milhões, 16 milhões. E aqui, né, em 2026, um resultado apenas de 9 milhões. Mas o motivo pelo qual, pessoal, me fez repensar e vender, né, o VGHF11. Fugir um pouco da minha estratégia, né, daquilo que eu quero para minha carteira.
Então me fez levar esse movimento, né? Esse movimento de venda. Vamos ver mais um pouquinho aqui embaixo, né? Para a gente poder pensar um pouco mais. Olha aqui, ó, alocação por estratégia, patrimônio líquido de ativos alvos. Então, olha só, perceba que aqui em 2025, fevereiro, 47,5% da carteira estava em CRIs e FDICs, né? Mas aqui nos papéis, CRIs. E fundos imobiliários, ações, SPEs, fundo de investimento em direitos creditórios, né? Sociedade de propósito específico, representava a outra metade da carteira, né? Mas o CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, era quase 50% da carteira em 2025. Já em 2026, olha só, o CRI, né, 25% da carteira. Olha só o quanto o fundo mudou de fato a sua estratégia, né? Ele aumentou muito a sua exposição em fundos imobiliários, outras ações, SPEs, FDICs, né? Saindo um pouquinho aqui do papel, né? Do papel. Um outro movimento interessante, olha só, vamos ver esse gráfico aqui, ó, 2025 e 2026, olha só. Alocação por indexador dos CRIs, olha só. IPCA, ele representava, são essas fatias aqui em azul, olha, cerca de 50% estava alocado em IPCA, 31 mais 19, né, 40, 52%. E o restante, ó, quase que metade, estava vinculado ao CDI. O CDI com as taxas lá nas alturas, pessoal. Por isso que o retorno estava alto. Agora aqui em 2026, olha só, o percentual indexado ao CDI não chega a 30%, né? E a taxa Selic ainda nas alturas, né? O gestor podia estar aproveitando disso para ter retorno e também aproveitar para dar mais proventos para os seus cotistas. É claro que eu entendo, né, a estratégia do gestor. Como a taxa Selic ela vai cair, com certeza, né? Quer dizer, a gente não pode afirmar, porque, olha aí, a ideia era chegar a 14,5, mas por conta dos rumores de guerras e os conflitos que estão acontecendo, a queda foi para 14,75. E a gente não sabe se na próxima reunião do Copom ela vai continuar caindo. Então o gestor poderia ter surfado nessa onda ainda da Selic, né? Não desfazer com um percentual tão abrupto, mas aos poucos, porque esse movimento natural vai acontecer, a taxa de juros vai cair, e aí quem tiver alocado a ativos que estão indexados ao IPCA, por conta da dureza, marcação a mercado, pode ser que esses fundos valorizem, né? Esses papéis valorizem e traga mais retorno. Porém, até dezembro de 2026, a taxa ainda vai estar muito alta. A projeção é 12% de Selic. É muito alto, pessoal. Poderia o gestor segurar um pouco mais os CRIs indexados ao CDI para dar mais retorno para os seus acionistas. Então, isso também foi um dos motivos pelo qual eu deixei de investir no VGHF11. Então, está aqui a nota de corretagem, pessoal. Eu vendi, tá? A Vzinha aqui, ó, da operação de venda. O VGHF11, eu tinha 65 cotas. Vendi no prejuízo, tá, pessoal? 6,97, né? R$ 6,97. Me gerou um crédito aqui de R$ 453,05, tá bom? E o que eu fiz, pessoal, com esse crédito, né? O que eu fiz? Aqui nos meus lançamentos, eu comprei cotas de outros fundos, né? Do GGRC, que está bem descontado. Do MCRE, que é um fundo de multi-estratégia, né? Excelente. No Gari, que está descontadíssimo. E também comprei, pessoal, BOVA11. Mas BOVA11, pessoal, eu comprei por conta de uma estratégia de opções de ações. Eu comprei BOVA11 a R$ 193,66. E na sequência, eu fiz uma venda de opções de ações, uma venda de call. Nessa venda, eu já recebi um prêmio de imediato de R$ 11,56. E eu comprei uma cota do SNEL 11. Essa compra de SNEL 11 não foi com o dinheiro da venda do VGHF, não. Foi com o dinheiro do prêmio recebido pela venda de call do BOVA11. Venda de call do BOVA11. E dessa estratégia de opções, pode acontecer duas coisas.
eu posso ser exercido em uma data e aí eu sou obrigado a vender as minhas cotas de BOVA11 por R$ 194, ainda ganho 34 centavos, né, de lucro pelas duas cotas, né? Ou a minha opção pode virar pó e eu continuar com os BOVA11 na carteira para repetir a operação de venda de call. Tanto faz, ser exercido ou não, o prêmio já é meu, ele já está aqui no SNEL 11 investido e o SNEL 11 vai me gerar, né, proventos, ou seja, eu criei aqui uma máquina de dividendo com a estratégia de opções. Essa foi a estratégia que eu utilizei com a venda, né, do VGHF11. Investi em outros fundos que estavam descontados e essa estratégia aqui de opções, né? Quando eu vendi VGHF, eu tomei um prejuízo de R$ 25 aproximadamente. Só com essa operação de BOVA11, eu já recuperei metade aqui com um prêmio. Se eu for exercido, eu sou obrigado a repassar os BOVAs, né? Mas vou receber R$ 387 aproximadamente. Eu vou poder lançar a mão de outra opção para receber o prêmio. Então, em 2 meses, eu recupero meu prejuízo, só com os prêmios das opções de ações. E se eu não for exercido, eu vou continuar com as cotas de BOVA11 e posso repetir a operação. Então, no mês que vem, eu já recupero esse prejuízo que eu tomei de R$ 25 por ter vendido no prejuízo as cotas de VGHF11. Em compensação, com os prêmios, eu posso comprar cota de SNEL 11 e ele vai também produzir para mim os dividendos, né? Chamados dividendos sintéticos, vamos dizer assim. Então, foi uma estratégia, né? Não sei se foi a mais correta para mim, serviu para você, pode não servir, mas o fato é que eu desfiz de VGHF11, ele saiu um pouco do que eu penso que é correto para minha carteira e, através da compra de outros fundos imobiliários, né, com renda mais previsível, mais estável, e com a estratégia das vendas, né, de opções de ação, pretendo continuar com a minha carteira de renda, tá certo, pessoal? Só um resumozinho, né? Por que eu vendi? Em 2025 a cota estava a 9 centavos, né, por cota de resultado, a rentabilidade era de 14,4% ao ano, o fundo não tinha dívida, tá? 97% do patrimônio estava alocado em ativos. Em 2026 a cota diminuiu, né, o resultado por cota diminuiu, 7 centavos, o fundo passou a se alavancar, a gente pode até ver aqui no relatório de 2026, ele fala aqui, ó, 103%, ou seja, 3% do patrimônio líquido, né? Não existe isso, né? Então aqui é dívida, alavancagem. E aqui, ó, 97%. Então o fundo se alavancou, né? Porque mudou a estratégia, né? Deixou de ser previsível para depender de estratégia. No mercado secundário, o preço estava R$ 7,29 em 2025, 2026 R$ 7,22, uma liquidez média diária de 3,3 milhões, e aqui em 2026 manteve aqui a média, né, diária de negociações de 3 milhões de negociação, mas o foco aqui em 2025 era tradicional, né, a estratégia renda. Em 2026 passou a se expor em fundo imobiliário, se tornando praticamente um FOF, comprando SPEs, FDICs, né, pensando aqui na valorização desses ativos. A expectativa minha era um fundo, né, hedge fund, né, que tinha ali a aposta no ciclo da taxa de juros, né, e na realidade a taxa de Selic não caiu, então os rendimentos acabaram sendo comprometidos pela venda dos CRIs indexado ao CDI. O que aconteceu aqui, ó, com relação à carteira renda e à carteira valor? A carteira renda diminuiu, a carteira valor aumentou, não faz parte da minha estratégia, eu penso sempre na carteira renda em primeiro lugar, e os CRIs indexados ao CDI diminuiu e o IPCA aumentou. Então esse foi um dos motivos pelo qual me fez vender o ativo, tá? O cenário necessário para a estratégia ainda não chegou, que é isso aqui, né? O gestor ele desfez do CDI e aumentou a exposição em IPCA pensando na queda da taxa Selic, que só vai ocorrer lá para 2027 e 2028, tá? Então, como resultado, eu vendi as minhas cotas, tá? No prejuízo, mas lancei mão de estratégias, né, para poder recuperar rapidamente aí esses valores. Tá certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu gostaria de saber se você tem o VGHF na sua carteira, se você pensa em continuar com ele, se você pensa em vender. Lembrando, pessoal, que nada disso aqui é uma recomendação de investimento e nem estou aqui para falar que o VGHF está errado não, tá, pessoal? É uma estratégia que não está só compatível com a minha.
mas pode ser que ela esteja compatível com a sua estratégia, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa aqui abaixo seu comentário, me explica aqui, bota aqui se você investe ou não no VGHF11, eu quero te conhecer. E compartilhe, pessoal, e se inscreva no canal. Faz esse canal chegar a muitas pessoas. As pessoas têm que saber que investimento é para todos. Todos podem ter a oportunidade de enriquecer através dos investimentos na renda fixa e na renda variável, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.